Agradeço de coração o privilégio de ministrar aos amados irmãos da Quarta Igreja Batista em Conceição de Macabu a lição de número 13 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema Não fuja das decisões difíceis. O nosso texto básico está em Neemias, capítulo 13. Estamos na última lição desse primeiro trimestre de 2021. Eu agradeço esse privilégio de lecionar a lição de número 12 e a lição de número 13. Que Deus aplique esta lição aos nossos corações. Quero saudar todos os alunos da EBD, Escola Bíblica Dominical, e também aos líderes, aos organizadores, aos professores, todos aqueles que fazem com que esta seja a maior escola do mundo. Agradeço de coração a lição escrita pelo pastor Geraldo Jeremias, um grande amigo, um homem de Deus e que escreve muito bem. Foi muito importante essa lição escrita pelo pastor Geraldo Jeremias, assim como todas as lições desse trimestre. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e agradeço a Deus a oportunidade de mergulharmos hoje no capítulo 13 de Neemias e extrair ricas lições para o nosso coração. Nesse trimestre, vimos a saga do povo de Deus na volta para Jerusalém. Escravos por 70 anos da corrupta Babilônia. Entra em cena aqui um gigante, o gigante Neemias, que após jejuar e orar, procura Artaxerxes e obtém um aval para voltar ao seu país, reunir o seu povo, mesmo enfrentando duras e cruéis tentações. Ele restaura os muros da cidade de Jerusalém em espantosos 52 dias, um grande recorde, em 444 a.C. Anos depois, ele retorna à Pérsia para prosseguir o seu serviço e agradecer pela oportunidade concedida de reorganizar o seu povo. Tempos depois, ele retorna a Jerusalém e fica decepcionado com a degradação espiritual a que chegara aquele povo. Neemias não se manteve omisso, tomando importantíssimas decisões. Eis as decisões de Neemias que nos servem de lições hoje. A primeira decisão de Neemias foi confrontar os infratores com a palavra de Deus. Neemias, capítulo 13, versículos 1 ao versículo 4. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. O povo foi levado por Esdras e Neemias a relembrar a aliança feita com o Senhor,
de que jamais se misturaria com povos contrários ao querer de Deus, à vontade de Deus. Deus transformou a maldição lançada por Balaão em bênção. Esdras e Neemias fizeram o povo recordar o passado. E ali começou, de fato, a restauração do povo de Israel e de Judá, com uma reforma interna e externa com base na palavra de Deus. Bíblia e oração são as molas para confrontar e restaurar uma relação com o trono do nosso Deus. Foi assim com Josias, Jeremias, Isaías, Amós, Zacarias e posteriormente com João Calvino e Lutero, os reformadores do século XVI. Com seu lema, sola scriptura, só a Escritura é capaz de confrontar e restaurar uma nação. Oração era algo constante na agitada tarefa reformista de Neemias. E nós podemos então concluir que a Bíblia e a oração são as molas para confrontar e restaurar uma relação com o trono do nosso Deus. Davi, uma vez, foi confrontado por Natã e não titubeou e disse: contra ti somente pequei, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. E depois, já restaurado, ele declara: um coração quebrantado e contrito não desprezarás jamais, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. A segunda decisão importante de Neemias foi confrontar Eliasibe, o sumo sacerdote, por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Versículos 4 ao versículo de número 8. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Neemias foi firme com Eliasibe pelo duplo erro cometido ao aparentar-se com o ímpio Tobias, casando-se com a sua filha e negociando com o referido pagão, oferecendo-lhe morada em lugares sagrados. Lançou fora do templo os móveis de Tobias, iniciando o processo de purificação do local, consagrado ao louvor
e adoração ao Deus verdadeiro. A terceira decisão de Neemias foi, após os confrontos, Neemias parte para restaurar a adoração ao Senhor. Versículos 9 ao versículo de número 22. O povo passara a prestar ao Senhor uma adoração desleixada, sem compromisso com a obra de Deus, tornando-se um povo secularizado. Esse fato aborreceu muito Neemias, pois adorar a Deus é a missão do povo de Deus. Priorizar a Deus em todos os sentidos. Deus exige exclusividade de seu povo, sem abrir mão da sua glória. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Neemias levou o povo a perceber a natureza da sua apostasia. Por isso, quero trazer neste momento as características de uma adoração desleixada. Isso foi identificado pelo autor, pastor Geraldo Jeremias, nesse texto que também fala sobre adoração ao Senhor e o confronto feito por Neemias. Características de uma adoração desleixada. O povo parou de ser dizimista. Versículo de número 10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. O compromisso das 12 tribos de Israel era dizimar para o sustento da tribo de Levi, tribo responsável pelos cuidados do tabernáculo, pela preparação, pela adoração e o serviço na casa do nosso Deus, e precisavam do sustento através dos dízimos e das ofertas. Como se entregar o dízimo fosse uma questão opcional, mas estava na lei de Moisés. A primeira atitude que mostra o esfriamento na fé é a negação dos dízimos e das ofertas, como bem descreve Malaquias capítulo 3, versículos 8 ao versículo 10. Um desses versículos fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa, e então fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu abrirei as janelas dos céus e trarei recursos que vocês nem imaginam. A fidelidade no dízimo é importante, característica de uma adoração desleixada. O povo parou de ser dizimista. A segunda característica foi que o dia do Senhor começou a ser profanado. Versículos 15 ao versículo de número 22. Esta é uma outra marca de relaxamento espiritual. É o desrespeito ao dia do Senhor, que, como bem sabemos, para nós hoje é o domingo, dia da ressurreição de Cristo. O Sabat, que no grego significa descanso, é um dia que reservamos para o descanso, para o louvor e para a adoração ao nosso Deus. O dia do Senhor para eles tornou-se um dia como qualquer outro, um dia comum em que realizavam as suas atividades sem se importar com a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Outra característica, ou a terceira característica de uma adoração desleixada,
é o envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas. Versículos 23 ao versículo 24 de Neemias, capítulo 13. Deus já havia alertado que os hebreus não deveriam constituir matrimônios com povos idólatras, para não se contaminar com os costumes pagãos. As ordens de Deus foram desprezadas, pois aconteceram vários casamentos mistos e as famílias judias foram miscigenadas, misturadas com povos pagãos. Como resultado, houve um esfriamento da obra do Senhor, com os pais e os filhos adorando deuses diferentes. Outra característica de uma adoração desleixada, Neemias e a sua ira santa. Isso provocou a ira em Neemias. Nos versículos 25 ao 31. Foi aí que o homem de Deus agiu com muito vigor. Por ver ultrajada a santidade de Deus, ele partiu para cima dos infratores da lei de Deus com muita gana e fúria santa, levando-os a votarem encarecidamente que jamais dariam as suas filhas e os seus filhos em casamentos a povos que fossem inimigos do povo de Deus. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões muito difíceis, mas se é para a glória de Deus, não podemos fugir nem protelar. Bastou Neemias se ausentar para que o povo se desmantelasse. Neemias poderia ter ficado satisfeito com a primeira parte da sua missão, reconstruindo os muros de Jerusalém e reorganizando aquele povo. Mas a obra completa na causa do Senhor não é só uma obra visando as coisas materiais ou o edifício ou a construção do patrimônio físico da igreja. É preciso também a construção espiritual do povo. E Neemias, ele não se ausentou, ele foi para uma realidade que precisava de transformação. Neemias se ausentou para que o seu povo se desmantelasse, descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias, para a continuação da obra do Senhor. Líderes que confrontam em amor o povo de Deus, para que não seja aturado dentro da casa do Senhor pessoas que estão vivendo longe do propósito de Deus, não contribuindo mais com a causa do Senhor, relaxando nas ofertas, nos dízimos, se misturando com pessoas ímpias, com pessoas que estão nas trevas, com pessoas que são idólatras e também fazendo da casa de Deus um local propício para esconderijo de pecados, de adultério e de tantas coisas ruins. Essas pessoas precisam ser confrontadas pela palavra de Deus. Quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos, das ofertas. Depois vieram a profanação do dia do Senhor e casamentos mistos. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Certo pensador disse: Deus, quero amar tudo que o Senhor ama e quero detestar tudo que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Chegamos ao final
de mais uma lição da palavra do nosso Deus. Quanta sabedoria na vida de Neemias para voltar, perceber o estado degradante do seu povo e, através da palavra de Deus, trazer palavras de exortação, palavras que confrontaram, que levaram o povo a se despertar, a perceber onde estavam errando, para que a obra de Deus e a adoração ao Senhor pudesse ser uma adoração pura, santa, agradável a Deus e em espírito e em verdade. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais esse trimestre que está se encerrando com esta maravilhosa lição. Que o Senhor nos dê e nos capacite para termos as condições necessárias de sermos pessoas que confrontam com a palavra de Deus aqueles que estão se esfriando na fé, aqueles que estão saindo do propósito dos caminhos do Senhor. O Senhor nos dê sabedoria, nos dê o dom da exortação e também nos dê as condições necessárias para que a obra seja feita. Tanto a obra física como a obra espiritual. E o cuidado não somente com o templo ou com o patrimônio da igreja, mas o cuidado com as pessoas que ali estão, para que elas sejam exortadas, confrontadas com a palavra de Deus, para que haja sempre restauração, para que haja um novo propósito, para que haja arrependimento e para que haja as condições necessárias para um grande reavivamento e também uma oportunidade para que a igreja seja um celeiro de testemunho e propagação da tua palavra. Que Deus a todos abençoe e que todas essas lições sejam de edificação para o povo de Deus. Agradecemos-te, Senhor, por todos os professores que deixaram o seu vídeo, o seu áudio e as suas lições nesse trimestre. Que o Senhor abençoe o próximo trimestre na Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista em Conceição de Macabu e também de nossas igrejas. Que o segundo trimestre também venha recheado de ricas lições para serem aplicadas ao nosso dia a dia. Nós oramos agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deixo aqui o meu cordial abraço e da minha esposa Sandra a todos os irmãos da EBD, Escola Bíblica Dominical, e a toda a liderança da 4ª Igreja Batista em Conceição de Macabu. Que Deus abençoe todos os projetos desta amada igreja e que Deus também abençoe todos aqueles que estão na direção e no planejamento da Escola Bíblica Dominical. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre todo o povo de Deus e também sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Por isso agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.